Olá, começa o Conversa Criminal, seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Meu nome é Eurolino Sequinal dos Reis, sou advogado. Eu sou Júlio Bittencourt, também sou advogado, atuo aqui só para, geograficamente, vocês localizarem. Eu atuo mais no norte do Paraná, na comarca de São Jerônimo da Serra, que é composta de São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara e Santa Cecília do Pavão. E atuo também um pouco na capital de vez em quando. Pessoal, hoje viemos aqui com dois grandes tribunos do júri, Dr. Júlio, Dr. Eurolino. Mais uma vez agradeço a presença. E viemos, os convidados, vieram compartilhar um pouco da história da sua militância na advocacia criminal e comentar sobre alguns júris marcantes que atuaram ao longo de suas carreiras. Confira em mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Doutor Eurolino, doutor Júlio, os senhores que vêm há um bom tempo desempenhando esse trabalho na tribuna do júri, como dizem, o júri não é para amadores, onde eu considero o júri a plenitude da advocacia. Eu penso que o tribunal do júri é a maior manifestação da advocacia. Doutor Júlio ou doutor Eurolino, gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes um pouco da história do júri, há quanto tempo já atuam no júri, como começaram essa militância no tribunal do júri e por que escolheram essa área para atuação? Augusto, eu comecei a atuar como defensor dativo aqui na comarca de São Jerônimo da Serra, atuando em outras áreas, mas especificamente na área criminal, que é uma paixão, como você disse, a gente se apaixona pela área criminal, e eu comecei atuando aqui na comarca de São Jerônimo como defensor dativo. E aí a juíza, uma juíza sensacional que passou por aqui, a doutora Moema Santana, ela falou: Júlio, porque eu atuei muito, antes de ser advogado, eu fui político aqui na cidade, Eu fui prefeito de Nova Santa Bárbara por 3 vezes e sempre tive uma atuação política. E ela, percebendo ali na atuação criminal, nas audiências, ela pediu: Júlio, você poderia atuar no tribunal do júri. E é claro que o meu grande desejo, a minha grande vontade era atuar no tribunal do júri. E foi uma grande oportunidade que ela deu para mim. Ela abriu essa oportunidade e eu comecei, me apaixonei e estou mais restrito agora na área criminal e no tribunal do júri, um trabalho mais específico. E como você disse, o tribunal do júri não é para amadores, não é para quem não está preparado. Para fazer o primeiro júri, eu estudei muito, e além de estudar, eu fiz uma coisa que na época eu não tinha consciência de que hoje é um carro forte aí no tribunal do júri, que é a investigação criminal. Então, quando eu peguei meu primeiro júri, eu fui a campo. Eu fui entender como é que foi a dinâmica daquele crime, como é que era a dinâmica da denúncia e como é que se deu aquele crime. E foi isso que eu acabei fazendo. E em todos os júris que eu faço, em todos os júris que eu atuei, nós trabalhamos muito numa equipe, obviamente, dentro do escritório, para dissecar completamente o processo, para verificar todas as falhas do processo, para ver o que você vai apresentar para o conselho de sentença, que hoje, as pessoas falam: hoje o júri não é tão romântico como antigamente. Tudo bem, hoje o júri não é mais romântico, mas o júri hoje é técnico. E, geralmente, aqueles que formam o conselho de sentença, eles têm já um contato, às vezes, um pré-contato com o crime, por causa das redes sociais, da tecnologia que nós estamos usando hoje. Então, os crimes que acontecem já têm repercussão, não só os crimes de grande mídia que acontecem, mas nas pequenas cidades, hoje, existem os blogs, que são muito assistidos, blogs policiais aqui. Por exemplo, aqui mesmo na minha região, tem 2 blogs que tem, assim, que as pessoas acompanham tudo. E esse blog, toda essa parte criminal, ele coloca no blog. Então, as pessoas que vão para o conselho de sentença
que geralmente são formados, já tem terceiro grau, eles têm a qualidade do conselho de sentença é diferente do que era antigamente. Não estou dizendo que seja mais, que eles façam mais justiça do que faziam antigamente, mas hoje eles são mais criteriosos. Então, se você não estiver preparado, se eles perceberem que você não está preparado, se eles perceberem que a tua tese é furada, é uma tragédia. Então, como você disse, o Tribunal do Júri é a vida da pessoa. Você está lidando com a vida da pessoa, você está lidando com a família da pessoa que está ali, com os amigos das pessoas que estão ali, com a família da vítima que está ali também. Então, tem que estar muito bem preparado para isso. E, doutor Eurolino, e falando um pouco da história do senhor, o que motivou essa paixão que o senhor tem pelo Tribunal do Júri, eu até quero manifestar aqui publicamente que em 2011 eu assisti um júri muito importante aqui do Paraná, que foi o do caso Evandro, e foi o primeiro contato que eu tive com o senhor nessa atuação no júri, que apesar do resultado à época, né, que vimos na série da Globoplay, eu digo que a atuação do senhor nesse caso, na minha opinião, foi brilhante. Então, assim, o senhor também puder compartilhar como se deu esse seu início no júri, como surgiu essa paixão e fazer algumas considerações também. Bom, Augusto, eu sempre quis fazer faculdade de Direito, mas a vida nos leva, muitas vezes, por caminhos que nos impedem da realização de sonhos. Eu entrei na faculdade aos 40. A minha filha, que inclusive foi tua colega de gabinete no Tribunal de Justiça, quando eu passei para o terceiro ano, minha filha entrou no primeiro. Então, eu sou contemporâneo da minha filha. Nós estudamos juntos, inclusive, por 3 anos. Eu, terceiro, quarto e quinto ano, quando eu terminei a faculdade. Aí eu fiz pós-graduação na PUC. Quando ela estava no 5º ano, ela foi minha aluna já. Eu já dei aula para minha filha quando ela estava no último ano. E quando eu estava no 4º ano, minha vontade sempre foi de fazer júri. Eu tenho um amigo, foi aniversário dele domingo último agora, tive o prazer de ir lá dar um abraço com a Adel Altassi. E eu comecei a encher o saco dele porque eu queria fazer um júri. Aí um dia surgiu um júri dativo dele, que envolvia um sobrinho da Emília Bellinati, na época vice-governadora do Paraná, em que um menino carrinheiro, catador de papel, os dois moravam, ele morava no carrinho, dormia no carrinho com um amiguinho de uns 12 anos. E esse sobrinho da Emília Bellinati morava ali no batel, em cobertura, aquelas coisas de elite. E esse cara um dia foi comprar drogas, era ali na antiga Vila Pinto, né? Hoje Vila Torres, ali perto da PUC. E esse cara chegou lá com uma escopeta e começou a dar tiro e fazer a pesada, as pessoas se jogarem no rio. Tem aquele riozinho que passa por dentro ali da PUC. E esse cara, quando ele ameaçou o menino, era um garotinho, dos 11, 12 anos, esse rapaz matou ele na facada. E aí, eu estava no 4º ano de faculdade, fui para o júri. Então, ali eu comecei, e era minha paixão visual, mas eu não tinha ainda experimentado essa droga benéfica, digamos assim, que é o plenário do júri. E a partir daí eu nunca mais saí do plenário do júri, sabe? Minha vida inteira foi plenário do júri, quer da justiça comum, quer da justiça militar, que a justiça militar é muito parecida. O sistema é quase todo oral, inclusive as sustentações, quando do julgamento final, é tudo oral. Então, o plenário do júri, para mim, sempre foi minha paixão, igual a do júri. Depois que experimentou a primeira vez, você nunca mais sai. Não tem como você sair. Então, foi a partir daí que eu desse primeiro júri, né, que eu tomei, digamos assim, gosto pela coisa mesmo, ao experimentar ali na vida real como era um júri, e nunca mais saí. E continuamos aqui. Eu estou meio que, digamos assim, meio que parando
com a minha atividade jurídica, exceto o Tribunal Plenário do Júri. Esse eu continuo, porque esse não tem jeito de largar. Assim. E já faço a pergunta aqui para os nossos participantes, se gostariam de comentar algum júri marcante ao longo da carreira, compartilhar com os nossos ouvintes um caso que atuaram, um caso emblemático. Augusto, todos os júris, acho que o doutor Eulino vai concordar comigo, todos os júris, eles são marcantes nas nossas vidas, porque cada um tem sua peculiaridade. O meu primeiro júri, vou contar para você, foi defendendo o filho da nossa empregada, da nossa secretária do lar. Você já imaginou? Todos os dias ela perguntando quando que ele ia sair da cadeia, e ele falando, calma, e nós vamos para o tribunal do júri. Era uma tentativa de homicídio, envolvia drogas, e como sempre o Ministério Público, em qualquer circunstância, ele já coloca as qualificadoras, motivo fútil, toda essa história que a gente já conhece aí, coloca o qualificador. Era um caso emblemático. Esse júri era um caso emblemático. E esse menino chegou a nascer na minha casa, inclusive. Ele nasceu na minha casa, depois a empregada saiu, e a gente acabou pegando uma afetividade por ele. Mas, enfim, vai a júri, esse menino. Tentativa de homicídio, as provas, o delegado aqui da região, que veio, é um delegado de carreira muito bom, o inquérito muito bem feito, enfim, todas essas questões. E eu começo, como foi meu primeiro júri, eu convidei todo mundo. Convidei o pessoal da OAB, convidei os advogados da região e fui fazer um convite oficial para o delegado. Meu amigo falou, doutor Flávio, que você participasse, você é meu primeiro júri, então é importante a sua presença e tal. Aí começo, o promotor faz a acusação, muito forte, promotor jovem, muito bem preparado, o Ministério Público tem essa qualidade, ele prepara muito bem os seus membros. E um promotor jovem, com garra, com vontade, chegou e estraçalhou. Mas, quando o promotor estava falando, eu comecei a perceber algumas falhas no inquérito. Falei, então é o seguinte, eu vou bater nesse inquérito. Vou bater bastante nesse inquérito, nas falhas e tal, naquela recognição gráfica que eles fazem, videográfica que eles fazem. E a hora que eu começo a falar e bater no inquérito, o delegado chega no plenário. Eu não vi o delegado, mas eu, estraçalhando o inquérito dele, começaram a olhar para o delegado. Né? O delegado chega, todo mundo percebeu, e começaram ele, daqui a pouco ele sai. Depois passou o júri, 4-3, absolvição, aquilo foi maravilhoso, no quesito genérico, absolvição, negativa de autoria, nós conseguimos incutir, conseguimos deixar bem claro que ele não havia participado, porque a denúncia circunscrevia de que a vítima ouviu a voz dele. Olha, era a voz do fulano, eu ouvi a voz dele. Estava escuro, mas eu ouvi a voz dele. A gente conseguiu êxito e conseguimos a absolvição. Aí passou uns dias, encontrei o Flávio, o delegado, falei, poxa, você não foi? Ele falou, fui. Só que a hora que eu cheguei lá, você estava batendo no inquérito, todo mundo me olhando, eu saí, eu fui embora. Falei, fica tranquilo, no próximo eu vou fazer um elogio para o seu inquérito. E foi esse meu primeiro júri, foi com o filho da nossa empregada, pressão total em casa. Aí minha mulher me ajudou, né? Quando você começa, você não tem muita noção, né? Mas esse júri também teve uma peculiaridade. No primeiro momento do embate, o promotor foi para a réplica. Foi para a réplica que veio muito bem. Ele já começou dizendo o seguinte, olha, eu ouvindo o advogado aí, me lembrei da escolinha do professor Raimundo. Me lembrei daquele personagem, o Pedro Pedreira, porque ele quer prova de tudo, ele questiona tudo ele quer prova. Eu me lembrei do Pedro Pedreira. Ah, tá bom. Na tréplica eu já cheguei e falei, olha, lembrança maravilhosa do promotor da escolinha do professor Raimundo.
Ele falou do Pedro Pedreira. E eu me lembrei do Rolando Lero, porque ele está aqui para enrolar vocês, para o Conselho de Sentença, olhando para o Conselho, ele está aqui para enrolar a gente aqui. Aí foi riso total, foi uma descontração no começo. Mas eu percebi que, na réplica, o doutor Olímpio vai concordar comigo, a gente começa a perceber quando olha, quando fica de frente com o Conselho de Sentença, porque é importante você começar a perceber a fisionomia, o gesto, a atenção do jurado, se ele está atento, se ele está observando ou não. E eu vi que a coisa estava meio pau a pau mesmo, eu falei, nossa, ele foi muito bem na réplica dele. Eu olho para o plenário, vejo a esposa do menino, vejo a esposa grávida, que ele tinha me apresentado, vejo a esposa no plenário, grávida, barriguinha protuberante. Não tive dúvida, fui lá no final já. Peguei ela, trouxe para o plenário, de frente ao Conselho de Sentença, busquei ele na cadeira, coloquei ele ao lado dela, fiz ele abraçar ela, e daí planei para o Conselho de Sentença. Eu falei, aqui está o Pedro, que vai nascer daqui a alguns dias, e o Pedro certamente precisa de um pai para cuidar do seu futuro, é uma família carente, como vocês estão vendo, e precisa muito do pai. E foi nesse lado emocional, porque eu estava vendo que, tecnicamente, estava bem, mas eu estava preocupado, e parti para o lado emocional. E, realmente, quando eu parti para isso, eu vi que todos ficaram atentos. E 2 acabaram derrubando as lágrimas, assim, acabaram os olhos cheios de lágrimas e tal. Aí eu tive a certeza, olha, agora vai ser difícil perder. E foi 4-3 pela absolvição negativa de autoria. Daí já foi no segundo, não no genérico, foi no segundo quesito ali, negativa de autoria. Esse foi o primeiro júri meu. E como falo, o júri ele tem esse aspecto, né? Não só técnico, mas também a questão emocional, né? Porque o jurado, como é o juiz de fato ali, ele, como o senhor mesmo citou, né, por um quesito genérico, assim, ou até por clemência, ele pode também absolver o réu, né, de acordo ali com as circunstâncias, o caso concreto, a forma, né, como... Porque o advogado do júri, eu vejo assim, também, acima de tudo, além dele ser um profissional do direito, tem que ter o domínio técnico, ele tem que ser um grande contador de histórias, fazer ali as pessoas, aqueles 7 jurados, né, os 7 membros do Conselho de Sentença, visualizarem a situação que ocorreu ali naquele determinado fato, imputado pela acusação, e a partir dessa história, enfim, exarar um veredito, né? Se condena ou absolve, se vai deixar aquela criança que está para nascer com o pai para criá-la, ou se vão privar essa criança da presença de seu pai. Então, é toda uma história, como dizem, né? O tribunal do júri é o tribunal das lágrimas, né? Porque ele tem a família da vítima, tem a família do acusado, enfim, é uma situação muito complexa. E, doutor Nerolino, aproveitando a esteira dessa história que o doutor Júlio compartilhou conosco, o senhor tem alguma história que o senhor também gostaria de compartilhar? Um júri que foi marcante para o senhor, uma defesa que o senhor fez, ou um embate que o senhor teve também com a acusação? Eu começo concordando já com as primeiras palavras do Júlio, no sentido de que todo júri, ele é importante para o advogado. Não há um júri melhor, pior, porque você não pode enxergar o júri pela ótica do advogado. Sob nenhuma hipótese. Você tem que enxergar o júri pela ótica de quem está sendo julgado, pela ótica do réu, do acusado. Porque, para você, advogado, aquele júri pode não ter, digamos, uma importância histórica, pode não ter repercussão, pode não ter nada, sabe? Um júri que pouquíssima gente vai ficar sabendo. Mas para aquele cidadão que está sentado ali, para aquela família cujo o pai, o irmão, a mãe está sentado no banco dos réus, tudo que eles têm na vida é a esperança
em cima do advogado. Especialmente, o Júlio conhece muito bem o trabalho dativo, especialmente a réu pobre, que não tem nada. Ele não tem nada, a não ser um sujeito que ele não conhece, que é o advogado, que ele não tem intimidade, não tem referência, e que ele tem que confiar cegamente naquela pessoa, naquele advogado ou advogada. E o Júlio disse isso muito bem. Eu não diria que coloca a vida, mas coloca o segundo bem maior que ele tem, que é a liberdade. Quer dizer, o sujeito perder a liberdade por 10, 15, 20 anos não é fácil. Não só para ele, mas imagine para as crianças, para os filhos, né? Tem do outro lado também, a defesa nunca pode se esquecer, e acredito que não se esquece, o lado da vítima. Você tem que, ao fazer o júri, contemporizar essa situação entre a perda de um filho por uma mãe e, por outro lado, o risco da perda da liberdade por um pai cujo filho, a esposa, a mãe também está assistindo o júri. E por mais dolorido que seja para os dois, um quer condenação e o outro quer absolvição. Então você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer um júri, no que diz respeito à condição da vítima, da família da vítima, de não tripudiar, de não atacar, de não dizer que, a não ser casos excepcionais em que efetivamente a vítima era, eu sempre, no interior, o Júlio conhece bem, no interior tem muito o valentão da vila. É o cara temido na vila, que bate em todo mundo, anda armado, atira, vai no boteco, agride, é um cara malquisto pela comunidade. Então, nesse tipo de situação, obviamente, você tem que mostrar para o jurado que a vítima buscou aquilo que buscou acontecer. Mas, no geral, eu tenho certeza que o júri também tem, e todos os colegas que atuam no júri têm, a preservação da memória da vítima. Porque ela já se foi, ela não se... E esse é um argumento muito usado pelo Ministério Público. A vítima não está aqui, ela não pode se defender. Então, eu volto a insistir, depois eu vou comento sobre um júri específico, vou devolver a palavra para o Júlio, mas, de qualquer sorte, eu sempre vejo qualquer júri, ele tem a mesma importância. Então, se você vai para o plenário do júri, eu não me importo. O Júlio disse isso muito bem, qual é o caso. Mas eu me importo em saber que ali, naquele banco, tem um ser humano e que aquele ser humano, naquele momento, só tem você no mundo dele, só você. Ele acredita em você, ele confia em você. Muitas vezes ele não te conhece, não sabe nem quem você é, da onde que você veio. Eu já fiz júri que a pessoa que estava sendo julgada nem sabia, era tão humilde, tão matuta, que não sabia o que estava fazendo lá. Então, para mim é isso. O importante é o acusado. Até porque tudo que é feito no plenário do júri é para o acusado. Ele é o único sujeito de direito no plenário do júri. Complementando o que o doutor Eulino colocou há pouco, né? O doutor Eulino citou que o maior bem é a vida e o segundo a liberdade. Mas considerando o estado de coisas inconstitucional que o Brasil se encontra, né, no sistema carcerário, reconhecido até pelo Supremo Tribunal Federal, pela condição do nosso sistema carcerário, podemos até concordar que não é somente a liberdade ali que está em jogo, é a perda da liberdade e a perda de dignidade desse apenado, que certamente ele vai estar em condições ali insalubres, subhumanas, e possivelmente também ele pode ser privado
de sua vida, né? Pode ter sua vida ali ceifada, porque já vimos aqui no Brasil situações tão caóticas do nosso sistema carcerário que pessoas ali que nem integram organizações, facções criminosas, acabam ali perdendo sua vida em razão de eventuais rebeliões ou tumultos ali ocorridos nessas unidades carcerárias. Então podemos até concordar, né, que ali estamos falando da perda de liberdade, perda de dignidade e possivelmente até a perda da vida desse possível condenado. E, doutor Júlio, o senhor gostaria de acrescentar algum comentário, compartilhar mais algum caso que o senhor atuou? Sim, só lembrando quando o doutor Eurolino falou sobre a questão do Ministério Público, teve um dos júris que eu fiz, acho que foi o segundo júri que eu fiz, eu uso muito o data show nos júris, né? Eu gosto de fazer, como eu sou professor, primeiro, eu também comecei a fazer direito, doutor Eurolino, com 33 anos. Primeiro me formei em letras. Eu só era fazer direito, mas morava numa cidade pequena, não tinha condições financeiras para fazer e só tinha ônibus a Cornélio Procópio. Eu acabei fazendo na faculdade letras, mas com pensamento sempre fazer direito. Depois eu acabei letras, não consegui fazer direito, acabei fazendo pedagogia. E no tempo, graças a Deus, me levou, eu consegui fazer direito, já comecei com 33 anos, terminei com 38 cursos de direito. E foi maravilhoso, foi assim, o que eu sempre quis. Tanto que eu comecei a advogar em 2009, por causa dos mandatos de prefeito, eu me formei em 2000, mas eu acabei me elegendo logo em seguida prefeito e cumpri 8 anos de mandato, então eu acabei não podendo atuar. Mas quando eu já comecei a atuar, eu abandonei definitivamente, as pessoas às vezes querem que eu volte para a política, eu abandonei a política, porque a minha grande paixão é o direito. Eu não quero voltar mais para a política e quero continuar no direito. Mas um dos segundos júris, ouvindo o doutor Eurolino, eu uso muito data show, eu gosto de fazer de forma didática, para explicar também para o Conselho de Sentença como é que é. Claro que nós não vamos ficar discutindo direito com o Conselho de Sentença ou se aprofundando nas teorias jurídicas, que não vai adiantar. Mas você pode dar uma noção e uma segurança, é isso que me preocupa às vezes, eu procuro fazer isso do júri, dar uma segurança para o Conselho de Sentença que a decisão dele, sendo favorável pela absolvição, ele está fazendo justiça também. E mostra alguns artigos, obviamente, principalmente da legítima defesa, no telão, leio para eles os artigos, faço alguns fundamentos. Então, isso é importante também. Mas num desses júris que eu fiz, eu coloquei o julgamento de Jesus Cristo. E eu mostro para o conselho, está vendo aquele que aponta o dedo para Jesus Cristo? Aquele era o promotor da época que condenou Jesus Cristo. Aí o promotor olhando para mim, faz um sinal, o que é isso? Aquele era o promotor lá que estava acusando Jesus Cristo. Então, tem essas questões também que você acaba colocando quando o doutor Eurolino fala do respeito. É fundamental. Primeiro, nós conversamos esses dias, ontem nós conversamos eu e o doutor Eurolino sobre ética. A gente tem que ter ética e respeito com as famílias, obviamente. Você vai para um júri, você não vai massacrar aquele que foi já assassinado brutalmente, o que não é envolvido em crimes e tal. Eu sempre começo dizendo, cumprimento a família do réu que está ali, cumprimento a família da vítima e já coloco que nós não estamos julgando aqui a vítima, nós estamos aqui defendendo o réu e colocando em circunstâncias, porque isso parece muito repugnante também para o Conselho de Sentença, você acabar tentando atacar a vítima no júri. Isso não é bom também. Não é bom e não é legal também para o advogado fazer esse tipo de coisa. Então, sempre tem que ter esse respeito absoluto com a vítima e com os familiares. Mas era essa observação. Eu tenho mais o segundo júri meu que eu fiz, eu fui despachar com a doutora Moeno, essa juíza que veio para a região, eu fui despachar um despacho normal de um cliente meu, que eu queria que estava parado no tempo do processo. Eu falei, doutor, o processo está parado, tem que andar, né? Fazer o papel do advogado, nada de não pedir favor nenhum, não pedir que ela me favorecesse absolutamente nada com ele, mas que o processo andasse, só isso.
Eu falei, não, pô, vou verificar e tal. Júlio, é o seguinte, queria fazer um pedido. Eu vou atender seu pedido, eu vou fazer o processamento. Quando ela falou aquilo, eu fiquei tão feliz. Ela falou, ó, Júlio, tem um processo aqui, você está atuando como defensor da ativa, está pagado esse processo. Você não pegaria como defensor da ativa? E eu, naquele, assim, afã, aquele papo, doutor, eu não quero nem saber o que é, pode nomear eu aí como defensor da ativa, está tudo ok, não tem problema nenhum, vou defender ele, vou. Mas não perguntei se era tribunal do júri, se era tráfico, se era o que era, nada. Vem para o meu escritório, despachou, passou uns 5 dias, uma publicação de nomeação como defensor da ativa. Eu já tinha até esquecido o papo com a juíza lá. Eu abro o processo e começo a ler o processo. Homicídio, 3 qualificadoras, 2 jovens já, maiores de idade, trucidaram uma menina com 39 facadas, uma menina de 14 anos, que cuidava da criança de uma delas. Eu vejo aquilo tudo, as fotos, você colocou tudo ali, fotos da menina picada e tal. Aí eu ligo para o chefe da escrivania do criminal, falou, opa, tá louco o nome? Aí eu não vou pegar esse cara e tal. E no fim, ele falou, olha, você disse que pegaria qualquer caso e você falou para o juiz que podia nomear você. E aí eu peguei esse cara. Um caso complicadíssimo, difícil. A primeira coisa que me veio à cabeça, qual seria a nossa tese? Qual seria a minha tese? Como é que eu ia fazer para fazer essa defesa? Aí eu me lembrei de um amigo muito inteligente de Londrina, um advogado da minha experiência, acho que o doutor Eulino conhece ele, o doutor Eduardo Ferreira. Ele trabalhou na Assembleia, Eduardo Ferreira e tal. Eduardo, eu estou com um problema aqui, eu aceitei e precisava, eu não tenho, assim, eu não vejo uma tese para convencer o conselho de sentença da absolvição da minha cliente, porque eu fiquei com uma cliente e o outro dativo com outra cliente. O doutor Eduardo falou, Júlio, fique tranquilo, que eu vou estudar e te passo a tese. E vou fazer com você, Júlio. Graças a Deus. Aí eu já comecei a dormir um pouco, porque eu não estava dormindo. E os dias vão passando e vai chegando o dia do júri, né? E eu ligava, Eduardo, e a tese? Fique tranquilo que a tese, eu vou te passar a tese. Eu falei, olha, eu estou estudando o júri. Daqui, estudei bastante, mas não estou achando uma saída aqui. E chegou, assim, 2 dias, eu ligo para ele, Eduardo, pelo amor de Deus, ele falou, fique tranquilo que na hora vai aparecer a tese. Na hora do júri, eu entrei em pânico. Falei, como que vai aparecer uma tese no dia do júri? Nós vamos para o júri sem nada para fazer a defesa. E olha, honestamente, no dia do júri, o promotor acabou oferecendo a tese para mim. O promotor acabou. Porque como eu estava bem preparado para o júri, estudei muito bem o processo. E o promotor começou a aventar uma possibilidade que nós pegamos. Ele começou a falar de outros elementos, de outras pessoas que estavam envolvidas no crime. E poderiam ser os autores do crime, inclusive. O promotor falando isso, e citou uma meia dúzia, porque como eram todos envolvidos com tráfico, ele acabou citando uma meia dúzia de pessoas que poderiam estar envolvidas nesse processo, inclusive uma das testemunhas que estava lá, que poderia ter sido o autor também do crime. Aí, a hora que o promotor acaba, o Eduardo olha para mim e falou, sabe a tese? Eu falei, claro que eu sei. Não foi minha cliente, foi negativa de autoria. E fomos nessa negativa de autoria. Claro que era um júri muito difícil, muito complicado, mas com toda a circunstância diversa de uma menina de 14 anos, e daí mídia em cima, Facebook na cidade inteira, convidando para o júri, plenário lotado, uma comoção, porque eram meninas. Houve a condenação, mas a pena foi de 12 anos, relativamente até uma pena razoável, nós conseguimos derrubar, foi razoável em razão
do crime e da repercussão. Então, esse também foi um júri muito marcante na minha vida e que eu fiz aqui na comarca. E considerando a imputação contida ali pelo fato, né, que o senhor narrou, presumo, né, um homicídio qualificado, claro, e conseguiu até ali uma pena mínima, né, que seria de 12 a... Eram 3 qualificadoras, né? O promotor alegou motivo fútil, recurso de dificuldade de defesa da vítima e cruel, foi muito cruel, né? Então, 3 qualificados. Considerando então 3 qualificadores e já partindo que o homicídio qualificado, uma pena de 12 a 30, então, assim como o senhor falou, foi uma condenação até razoável, né? Considerando ali as circunstâncias fáticas ali, dá para considerar que a defesa teve ali uma vitória, né? Esse é um caso interessante porque eu também já peguei várias situações em que a vítima levou lá 10 tiros ou levou 25 facadas. E aí veio o Ministério Público com a alegação de que o crime foi cometido por meio cruel. Só que tem um grave problema aí. Ele não demonstra qual facada foi a fatal e quando ela foi dada. Por quê? Porque se a primeira facada foi fatal, o meio não há meio cruel, porque as 24 outras facadas, elas não têm nenhuma repercussão na morte da vítima. Então o meio deixa de ser cruel, porque o que matou foi a primeira facada ou o primeiro tiro. E aí o Júlio tem razão quando você vai levar isso para um jurado leigo. Quando ele vê uma fotografia de uma menina de 14 anos, toda perfurada, ele não está muito preocupado, e o Júlio, com a sua competência ímpar, fez milagre, porque retirou 2 qualificadoras num caso desse. Uma menina de 14 anos, acredito que o Júlio tenha retirado aí meio cruel e não sei qual outra que ele retirou, mas dependendo da circunstância, o fato de ter 14 anos não impossibilita a defesa também. Dependendo do local que está, com quem está, né? Então, tudo depende das circunstâncias em que o fato ocorreu. Mas esse é um caso bastante interessante, essas denúncias de dizer que o meio foi cruel, sabe? Porque teve 30 e tantas facadas sem demonstrar que foi a 35ª ou a 26ª facada que matou. Portanto, ela teve um sofrimento atroz de 24 golpes antes de ser desferido o golpe fatal. O Ministério tem que demonstrar isso, porque o fato de ser o número de golpes não é suficiente a justificar uma qualificadora dessas. Não é mesmo. Tanto que o número de golpes não afasta a possibilidade da legítima defesa. Eu já fiz júri, por exemplo, aqui em São José dos Pinhais, aonde o réu deu 7 ou 8 facadas nas costas da vítima. Nas costas, e foi por legítima defesa. Porque eles estavam agarrados, o cara era maior que ele, estava com um facão na mão, ele segurando o braço, e ele golpeando o cara nas costas, que é diferente de pelas costas. Muito confundido pelo Ministério Público, é tudo pelas costas. Não. O cara está frente a frente, está golpeando nas costas, e não pelas costas. E foi absolvido por legítima defesa, porque se ele deixa de golpear o cara e solta a mão do cara que estava com o facão, a vítima teria sido ele. Eu fiz alguns júris, assim, digamos que vale a pena a gente mencionar, mas eu não sei se o Júlio teve a oportunidade de fazer. Eu fiz 2 júris de infanticídio.
E nesse júri de infanticídio, e eu disse alguns minutos atrás que eu fiz júri de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo lá, eu fui nomeado pelo juiz de Campo Largo aqui para fazer um júri dativo de uma moça que teria parido e, na sequência, teria enterrado a criança. Para você ter uma ideia, a polícia levou 13 dias para chegar no local por causa da chuva. Então, você imagine aonde essa família morava. Uma família que não tinha sentado num banco escolar nunca, desde a moça aos pais, formados naquela visão arcaica, estúpida, de que a filha tem que casar virgem. E essa gravidez foi escondida o tempo todo. Bom, quando eu peguei o processo, eu levei para o meu professor, tinha sido meu professor de medicina legal, e para ele dar uma olhada, eu disse, não, dá uma olhada aí, vê se você consegue achar alguma coisa que me ajude aqui. A experiência, ele olhou o processo e disse, ó, essa criança, quando foi enterrada, já estava morta. Era começo ainda também, sem... Aí eu disse, como assim? Eu disse, não, ela já estava morta. Aí ele pegou o laudo e mostrou que se ela tivesse viva, por pequenininha que fosse, por mais criancinha que fosse, a natureza é pródiga, ela vai tentar sobreviver. E ela foi enterrada direto na terra. Portanto, ela teria que ter obrigatoriamente restos de terra, de sujeira, alguma coisa nos pulmões, no tentar, como última forma ali de sobreviver. Então foi a primeira coisa a perceber. Mas além disso, eu já mencionei isso uma vez para você, eu fiz o júri com o João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, mostrando para os jurados que aquela moça era uma severina. Sem assistência do Estado, o Estado nunca foi lá, o Estado não sabia que... O Estado só passou a saber da existência dela quando descobriram o fato. Aí ela passou a existir para o Estado. Portanto, o Estado sequer tinha a prerrogativa de levá-la ao Tribunal Popular, porque o Estado sempre esteve ausente da vida daquela pessoa também. Ela vivia naquele mundo. E, ao final, os jurados absolveram. Entenderam que era efetivamente um caso de ser absolvido. Nessa época ainda não tinha o quesito genérico que nós temos hoje, mas a defesa podia quesitar a absolvição. E eu quesitei e os jurados concordaram, os jurados absolveram a moça. Então esse foi um caso assim, bastante emblemático, eu diria, porque aquilo que a gente vinha falando lá atrás, quando você coloca no banco dos réus a pobreza, a miséria, a carência de uma moça que nunca tinha me visto, não sabia quem eu era, não tinha a menor ideia do que estava fazendo lá, condenada, absolvida, ela não sabia, ela não tinha ideia do que ela fazia naquele local. E bem que o Júlio disse muito bem há algum tempo atrás, não adianta você ficar vomitando direito para o jurado. Não adianta. Claro, você vai falar de legítima defesa, você tem que explicar o que é legítima defesa, o que a lei diz, né, por que é uma garantia, está na lei e tal. Você vai explicar, por exemplo, o ônus da prova. Você vai lá no Código de Processo, está lá, ó, a lei diz isso, o ônus da prova cabe a quem acusa, etc. e tal.
E aí você tem que explicar que esse direito não é do réu. Esse é um direito de todo ser humano. Sob pena de... Então, estamos nós três aqui, eu fazer uma acusação contra o Júlio, né? Fazer uma acusação contra o Júlio ou contra você, Augusto. E daí? Não ter responsabilidade nenhuma sobre aquilo que eu estou acusando. Então, isso tudo a gente tem que mostrar para o jurado. O texto da lei, mas aí você vem toda uma explicação, né, a respeito da vida, por que a lei existe, por que a lei diz isso, por que a lei diz aquilo. Mas, em geral, é muito pouca coisa. Eu diria que 10% de um júri é matéria de direito. Não sei se o Júlio concorda comigo, mas se passar de 10% a 20% de matéria de direito, eu acho que você está fadado a condenar o teu cliente, porque o jurado não entende do direito material, não entende direito processual, ele não entende disso. E ele não está muito preocupado com isso, ele está preocupado com o fato. E os senhores concordam com a afirmação que eu fiz há pouco, de que o tribuno júri, antes de tudo, ele é um contador de histórias, que o mais importante, assim como o doutor Eurolino falou, né, de 10% a 20% no máximo, seria ali a técnica jurídica, e esses aí 80%, 90% seria a narração, a narrativa do fato, né? Então, os senhores concordam com essa afirmação que eu fiz, então, que o advogado, o tribuno do júri, né? Ele, antes de tudo, é um contador de histórias, e essa história, a forma como ela é narrada para o conselho de sentença, pode influenciar esse veredito para uma absolvição, uma condenação ou uma desclassificação. O tribuno do júri é um contador de histórias, não um contador de lorotas, não um contador de mentiras, não um sujeito que chega lá e quer enganar todo mundo. Isso não é ético, isso é imoral, isso é desrespeitoso. Desrespeitoso com o juiz, com o Ministério Público, para com os jurados e principalmente desrespeitoso para com o acusado. Então, efetivamente, o advogado, o promotor também, o Ministério Público também é um contador de história. Então, ser um contador de história é diferente de ser um contador de lorota, um contador de mentira, um contador que fica lá tentando enrolar, tentando engabelar, tentando enganar. Então, efetivamente, somos um contador de histórias, mas de histórias que envolvam direito, que envolvam pessoas. Até o doutor Júlio, estávamos conversando há um tempo, e ele citou, né, que ele tem, no plenário do júri, costuma usar data show, porque é importante fazer o jurado visualizar como os fatos se deram, né? O advogado é um narrador de história, e não um contador de história com ele, de ficção. É uma história real, acontecida, de fatos. Ninguém, como eu disse para você, hoje, o conselho de sentença, ele é técnico, ele é formado, e ninguém gosta de ser ludibriado, ninguém gosta de ser enganado. Então, não adianta contar lorota, não adianta tentar enganar os jurados, que isso não cola mais, né? Então, você tem que contar uma história que tenha começo, meio e fim, e seja concatenada, né? Que tenha uma lógica. E isso é muito importante. Eu fiz um júri de um professor que acabou ceifando a vida da sua esposa. Eu, usando toda essa técnica que geralmente eu uso, eu comecei a explicar para o conselho de sentença que aquilo era um homicídio. Isso aqui é um homicídio que tem 4 qualificadores. Eram 4 qualificadores nesse caso específico, que era motivo fútil, recurso de defesa da vítima, meio insidioso e cruel, e o feminicídio. Mas o caso, eu falei, olha, nem todo homicídio, nem todo o caso em que o marido mata a esposa é feminicídio, tem que ter feminicídio, porque aqui virou regra geral. Aconteceu a morte de uma mulher, é feminicídio. Então, virou regra geral.
E nós quase conseguimos convencer, foi 4-3 nessa qualificadora. O jurado ficou propenso a não aceitar que aquele crime fosse considerado feminicídio, porque ele não matou a esposa por ela ser mulher ou pela condição de ser mulher. Ele matou por um fato que ocorreu ali e que nós abordamos, que era uma briga entre os dois. Ele perdeu completamente o senso naquele momento e aconteceu, obviamente. Mas, enfim, essa questão tem que ser explorada mais. Lamentavelmente, o nosso legislador, o brasileiro, o doutor Eurolino sabe, ele é movido por acontecimentos. Acontece um fato no Brasil de repercussão geral na mídia, eles vão lá e criam uma lei. Isso me preocupa muito, essas coisas muito abertas da legislação, acontece alguma coisa, vai lá, vamos tipificar isso como crime, isso acaba criando um transtorno para todos, né? Mas, enfim, vamos tocar o barco. Mas eu estava falando desse caso do feminicídio, do homicídio com a qualificadora de feminicídio. Isso tem acontecido, todos os casos aqui acontecem dessa forma. Então, é difícil. Eu atuei nesse caso especificamente, que era de um professor, e ao final, o doutor Eurolino e Augusto, ao final, as duas filhas estavam no júri. E elas eram testemunhas, né? E no começo, quando eu fui inquiri-las, elas foram ouvidas, obviamente, como informantes, eu fiz uma última pergunta para uma das filhas. Aí criou um tumulto lá. Eu falei, você gostaria que seu pai fosse absolvido? Você quer? Não, eu fui afirmativamente para não ficar muito subjetivo, eu sabia que o promotor ia estrelar nesse caso. Eu falei, você quer que seu pai seja absolvido? E ela disse, sim. Aí fechou o tempo, a promotoria já levantou a questão de ordem, que eu não poderia ter feito essa pergunta. Mas a juíza foi muito firme. Quando o doutor fala em plenitude de defesa, a juíza foi firme. Não. Perguntou, está deferida a pergunta, beleza, e tal. Isso deu uma mexida no caso do júri. Mas era muito difícil o caso. Muito difícil o caso, ele acabou sendo condenado. E a gente comentava agora há pouco que o advogado é um grande contador de causos, um grande contador de histórias, mas histórias verdadeiras. Eu mencionei esse caso aqui no outro podcast, eu fiz um júri em Araucária, também de uma infanticida. E falei para os jurados, eu contei para os jurados, e o júri, eu falei que tem que ser, se ultrapassar 20% de direito, está fadado a um insucesso, e eu vou ler um pedacinho do poema que absolveu ela ao final. Vou ler só um pedaço, que é a infanticida Maria Farrah de Bertolt Brecht. E já digo que o tribuno do júri, ele tem que conhecer o processo, é óbvio, profundamente. Ele tem que conhecer o direito, em particular o processual, tá? Não que o direito penal não tenha importância, mas o direito penal, o direito material está lá, 121, matéria-crime, ponto. Não tem muito que ficar discutindo. Agora, o direito processual você tem que saber, sob pena de você deixar passar uma nulidade, alguma situação que vai beneficiar teu cliente. Agora, a literatura universal é a que mais enriquece a vida de um advogado. Uma frase que você cita de um autor, que você leu um livro, sei lá, 10 anos atrás, mas aquela frase ficou. Eu gosto muito de anotar frases de autores, de um dia, e esse dia vai chegar, eu vou precisar dessa anotação. Mas veja, você está falando para 7 jurados, boa parte mulheres, de uma moça do meio do mato, outra, igual a Campo Largo, essa de Araucária também, vítima de um caminhoneiro que ninguém sabe, ninguém viu e sumiu no mundo, e
Mas aí, ao final, você começa olhando para um jurado e diz assim: Maria Farrá, nascida em abril, sem sinais particulares, menor de idade, órfã, raquítica, ao que parece matou um menino da maneira que se segue. E aí, ele vai contando a história dela, e ao final, ele diz: e de manhã escondeu então no lavatório. Mas vós, por favor, não deveis vos indignar. Toda criatura precisa da ajuda dos outros. Maria Farrá, nascida em abril, morta no cárcere de Moissan, menina mãe condenada, quer mostrar a todos o quanto somos frágeis. Vós que paris em leito confortável e chamais bendito vosso ventre inchado, não deveis execrar os fracos e desamparados, por obséquio, pois não vos indigneis, toda criatura precisa da ajuda dos outros. O poema é mais longo, obviamente, vou poupá-los da leitura integral, tá? Todo mundo conhece esse poema, mas a população em geral, as pessoas comuns, não têm conhecimento desse poema. E quando você leva um poema desse, ou você leva para os jurados um Morte e Vida Severina, você traz para o jurado a compaixão, a pena, a piedade, o dó, sentimentos que são inerentes ao ser humano. Então é por isso que eu digo que eu concordo plenamente com você e com o Júlio, que nós somos grandes contadores de história. A Maria Farrá é uma personagem real, ela existiu. Então, nós fazemos isso. Nós temos que levar para o jurado aquilo que a gente tem de melhor, que é contar histórias. Histórias verdadeiras, histórias reais, mas é contar histórias, sim. Eu acho que eu e o doutor Eurolino temos que fazer um júri juntos aí, tá? Porque eu também, todo final de júri, eu sempre cito uma frase. Um dos júris eu citei a Malala. É um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Ela é uma pessoa muito simples e também analfabeta, que poderia ter uma história de vida diferente. Poderia ter uma história diferente se o Estado pudesse dar esse amparo. Então, eu uso muito isso. E uso muito também contar algumas histórias, alguns fatos da literatura, porque, como professor, eu tive que ler muito, então a gente acaba utilizando muito as histórias também, que, por analogia, são histórias que a gente pode contar. E um dos júris que eu fiz foi uma mulher que acabou matando o seu marido. E ela... o marido bebia muito, era alcoólatra, e ela estava cansada daquela vida já. E ela estava arrumando as coisinhas dela na casa, e ela pegou uma faca de cozinha, as faquinhas de cozinha, e estava cortando os barbantes, arrumando a trouxa de roupa dela, a trouxinha de roupa dela, para ir embora. E esse marido chegou bêbado e começou já um atrito com ela e tal, e ela não queria briga, ela saiu, e ele foi atrás e deu uma gravata nela, estava enforcando ela. E ela simplesmente, ela já sem fôlego, ela com a faca na mão, ela só deu uma única facada, né? E acabou tirando a vida dele. E ela saiu dali, foi na casa da irmã, na cunhada, e avisou, falou, olha, aqui seu irmão e tal. E ficou esperando que a polícia fosse buscá-la. E realmente a polícia foi buscá-la, ficou preso por algum tempo, saiu, e depois passaram vários advogados, enfim, eu fui nomeado. Isso aconteceu em 2007. O júri dela foi em 2021. Então passaram-se 14 anos. Essa mulher sofrendo, uma mulher simples, humilde, sofrendo muito por causa de um caso desse. E ela, claro, foi absolvida, e até o Ministério Público, nesse caso, pediu a absolvição também. E ela me contou da tragédia que foi para ela isso, porque ela não esquecia nem um dia da vida dela, todos os dias que ela acordava, ela lembrava desse fato
e ficava com esse peso e com esse medo da condenação. Veja, uma mulher simples que acabou agindo em absoluta legítima defesa, mas ela carregava essa culpa. E quando acabou o júri, ela foi absolvida, tudo, ela veio, me abraçou e falou isso para mim. Falou, olha, doutor, eu também ainda tive, eu não a conhecia, ela não me conhecia. Ela estava no outro município, inclusive veio para o júri. Ela falou, olha, você tirou um peso que eu carrego há muitos anos. Todos os dias o senhor não sabe o que é conviver com isso. Levantar, é a primeira coisa que me vem à cabeça, é isso. Eu falei, não, era Maria o nome dela. E daí eu contei uma história de Maria, uma história final de Maria, que era mãe de Jesus, fez uma história no final, contando a história de Maria, que era uma mulher simples, que vivia também de toda humildade e que criou Jesus Cristo, e isso foi importante para a gente ter essa absoluta. Foi unânime também, né? Claro, o promotor também fez isso. E eu te dizer, como você disse, eu te contei essa história, para retratar como é que foi o crime, para retratar como é que foram os fatos. Tem um policial aqui na região, na cidade, ele desenha maravilhosamente bem, ele desenha muito bem. Ele é aqui de Nova Santa Bárbara. E eu pedi para ele fazer cartazes do passo a passo do que tinha acontecido. Dela lá dentro da casa, ela saindo da casa, ela fazendo a gravata que ele deu, como é que foi, a dinâmica do crime. Eu coloquei a dinâmica do crime de passo a passo para que as pessoas pudessem visualizar como é que foi ocorrido. Então, essa utilização também desses recursos, cara, os grandes escritórios de Curitiba podem fazer uma animação gráfica mais trabalhada, né? Mas aqui, às vezes, os clientes nossos não têm essa condição. Quando tem, obviamente, que a gente vai se utilizar disso e fazer uma animação. Tem um agora que eu vou fazer o júri, também, legítima defesa, eu já... uma pessoa que tem posse, que pode realmente pagar, vou fazer toda a animação gráfica de como foi ocorrido para caracterizar a legítima defesa. Mas é isso, Augusto. Essa é a nossa vida do Tribunal do Júri, né? É conviver com tudo isso e a gente se apaixona muito por isso. E é importante o programa, esse podcast, Conversa Criminal, é muito importante, até para despertar nos jovens essa paixão, para despertar essa paixão de que o Tribunal do Júri além de ser uma coisa extraordinária, você trabalha com emoções, trabalha com muita emoção. Eu sou apaixonado por isso também e não vou abandonar o Tribunal do Júri. Então, esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Quero mais uma vez agradecer a presença dos doutores Eurolino Reis, doutor Júlio Bittencourt pela presença, compartilharam suas experiências na tribuna do júri, no Tribunal do Júri. Mais uma vez, muito obrigado aos dois. E se quiserem deixar alguma recomendação de alguma obra, alguma indicação cultural também relacionada ao tema que conversamos agora, fiquem à vontade, a palavra está com os senhores. Augusto, eu só quero agradecer. Eu tenho uma página no YouTube que é Júlio Bittencourt, Tribunal do Júri. Júlio Bittencourt, Tribunal do Júri. Tá lá os júris que eu faço, eu filmo todos e coloco todos. Eu não posso colocar todos, tem alguns que eu não posso colocar, obviamente, né? Que não seria de boa vida colocá-lo. E como eu tenho 3 filhas que são advogadas, eu quero fazer uma homenagem às mulheres advogadas. Assista uma série na Netflix chamada Lídia Poeta. É a história de uma advogada, a primeira advogada na Itália, uma história legal, de persistência, de luta, da advocacia. Muito legal essa minissérie. É uma minissérie, são 6 capítulos. Vai ser muito legal. Essa é a minha indicação para todos os seus ouvintes do seu podcast. Legal. Essa indicação que o Dr. Júlio fez vai constar na descrição desse episódio. Doutor Eurolino, o senhor está com a palavra. Augusto, eu só tenho a agradecer e já fiz isso outras vezes a respeito de recomendação de livros. Livro que eu recomendaria? Todos.
sem exceção. Toda leitura é importante para o advogado. Toda ela. Então, não existe um livro específico. Eu recomendei uma vez, num outro podcast, foi o único livro que eu recomendei, a leitura da Bíblia, sob a ótica do direito, não sob a ótica da religião, sob a ótica do direito, porque todo o direito material e processual que nós temos tem sua base lá na Bíblia. Se for buscar, está tudo lá. Mas, tirante a Bíblia, eu recomendo a leitura de qualquer livro, qualquer. Então, minha recomendação é essa: leia, leia e leia. Só. Eu agradeço a gentileza, Augusto, agradeço ao meu colega, meu querido colega, o Júlio, e vamos nos encontrar brevemente, eu e ele, ombreados no plenário do júri. Obrigado, quero agradecer mais uma vez você, ouvinte, que acompanha os nossos episódios todas as semanas. Peço também uma gentileza, se você tiver algum amigo, um conhecido que é estudante de direito ou militante da área, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Vamos divulgar o conhecimento. Esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço a todos.